E aí galera, bem-vindos a mais um resumo do resumo, aquele tipo de vídeo onde eu trago um resumo de um filme pra vocês aqui no canal. E no vídeo de hoje, o resumo vai ser do filme Scooby-Doo 2, Monstros à Soltas. Então não se esqueçam de assistir esse vídeo até o final e também de comentar a sua opinião aqui. Então vamos para o assunto principal desse vídeo. Aqui no início do filme nós acompanhamos o Scooby, Velma, Daphne, Fred e também Salsicha. Ambos estão ali se preparando para poder entrar em uma exposição em um museu. Mas antes disso, ambos ao sair da van do mistério, acabam sendo abordados por uma jornalista e também acabam sendo abordados por fãs que querem cumprimentar eles, porque depois dos acontecimentos do filme anterior, eles acabaram tendo muito fãs e pessoas que admiram o trabalho deles ali, mais ainda do que anteriormente. Esse museu que eles estão é uma localidade que apresenta várias estátuas de monstros que eles acabaram derrotando há muitos anos atrás. Até que ali, enquanto eles estão conversando entre si, um vilão que é conhecido como Evil Masked Figure acaba aparecendo ali e acaba controlando algumas daquelas estátuas ali que estavam no museu, incluindo uma estátua específica que era um dinossauro fantasma. E após ele acabar possuindo esse dinossauro fantasma, esse dinossauro acaba atacando quase todo mundo ali, fazendo o Scooby e o Salsicha, ao se segurarem em uma corda, acabarem destruindo várias localidades ali do próprio museu. E depois que esse vilão aí, né, que se chama Evil Masked Figure, acaba saindo dali, ele acaba dizendo que não gosta do pessoal ali do Mistério S.A., né? E por consequência disso, ambos ali do Mistério S.A. acabam sendo ridicularizados por uma jornalista que se chama Heather Jasper, que acaba fazendo ele de chacota e dá a entender que o Fred, em uma entrevista que ele deu, acabou falando mal de uma situação ali, sendo que ela tirou a fala dele completamente de contexto, como ela sempre faz, para poder ridicularizar o grupo do Mistério S.A. E o motivo principal deles acabarem sendo ridicularizados é porque o grupo Mistério S.A. não conseguiu resolver o mistério daquela noite. Depois, a Velma, a Daphne e o Fred acabam conversando sobre sempre o Salsicha e o Scooby acabarem atrapalhando ambos ali em todos os seus mistérios, fazendo assim o próprio Scooby e o Salsicha ficarem completamente tristes, porque nas escondidas eles acabam escutando essa conversa do pessoal. E por consequência disso, eles decidem mudar e ser um pouco mais espertos. Mas vocês sabem, né? Eles tentam ser espertos, mas eles não conseguem, porque eles são completamente desajeitados e atrapalhados. E eles tentam fingir ser a Daphne, eles até colocam a roupa da Daphne e também da própria Velma para poder pagarem de intelectual e também de inteligente, sendo que eles não conseguem fazer isso de jeito nenhum. Então, a Velma e a Daphne e o próprio Fred acabam ali investigando um tal de Jacob, que era um cara que acabou sendo um dos vilões que eles acabaram derrotando em uns anos anteriores. Só que eles acabam descobrindo que esse vilão não pode ser o Jacob, porque o Jacob estava preso. Mas eles acabam desconfiando de outra pessoa que acabou sendo presa juntamente com esse Jacob, mas que já está solto, que é um velho que se chama Jeremiah. Jeremiah Wickles, que é um cara que vestia uma fantasia de cavaleiro negro para poder assombrar todas as pessoas e principalmente para poder assustar e impedir que o grupo Mistério S.A. concretizasse as suas próprias missões. Então eles vão até a casa desse Jeremiah Wickles e chegando lá eles acabam tocando a campainha. Na primeira vez que eles tocam a campainha, o Jeremiah acaba dizendo que se eles tocarem a campainha novamente, algo de ruim vai acontecer. O Salsicha e o Scooby ficam com medo e tentam avisar o Fred para poder não tocar novamente a campainha por conta do aviso. Mas o Fred não liga e acaba tocando a campainha. E quando ele faz isso, ambos ali, tanto a Velma, ele, o Scooby e o Salsicha, acabam, também a própria Daphne, acabam sendo mandados para um local que parece ser um porão grandioso, mas ali ambos acabam descobrindo que tem várias outras pessoas que acabaram sendo presas, sendo elas dois caras que parecem ser pessoas da igreja, que vão dar a palavra de Deus para as pessoas, uma garotinha que vende biscoitos Scoobies ou biscoitos normais, e também eles próprios, né? Só que a própria personagem Daphne, ela percebe algo muito interessante, que eles só conseguem sair daquela jaula redonda se o próprio Jeremiah colocar as suas próprias digitais ali. E a Daphne acaba dizendo que tem um método mais fácil para poder eles saírem dali, que é ela usando um papel dela de maquiagem para poder canalizar as próprias digitais do Jeremiah e reutilizar as próprias digitais deles para poder conseguir tirar ambos da jaula. É isso que ela faz. Ela reutiliza as digitais do Jeremiah para poder conseguir liberar todos eles ali, né? Ela mesma, né? A Velma, o Fred, o Salsicha e o próprio Scooby e também os outros que também estavam presos ali. E ela acaba conseguindo fazer isso. Enquanto a própria Velma, a Daphne e também o próprio Fred estão investigando uma parada, o Salsicha e o Scooby acabam indo para outro local para poder investigar
outras coisas. Ali na mansão de Jeremiah Wickles, o próprio grupo Mistério S.A., sendo eles uma parte, que é a Velma, o Fred e a própria Daphne, acabam encontrando um livro ali, que é um livro usado para poder criar e restaurar alguns monstros, cara, reviver alguns monstros, vamos dizer assim. Enquanto eles acabam achando aquele livro, o próprio Salsicha e o Scooby acabam achando um bilhete que é mais uma pista para poder resolver um daqueles mistérios ali. Mas o Scooby e o Salsicha acabam dando o azar de acabar encontrando o fantasma, que é o próprio Cavaleiro Negro, que acaba atacando ambos. E quando a Velma, a Daphne e o Fred acabam ouvindo essa situação, o grito do Salsicha e do Scooby, eles acabam indo de encontro a eles, onde o Salsicha está ali juntamente com o Scooby, fugindo desse cavaleiro. Mas ali, a própria Velma acaba descobrindo pelo livro qual é o ponto fraco desse Cavaleiro Negro, que é exatamente as partes íntimas desse cavaleiro, se é que ele tem. Então, um chute é capaz de resolver aquela situação e pelo menos retardar, assim, despistar por algumas horas ou minutos o próprio Cavaleiro Negro. E ela usa desse ponto fraco para poder conseguir fugir juntamente com esses outros personagens do próprio Cavaleiro Negro. E antes deles fugirem, tem uma cena muito, mas muito interessante, que é quando a própria Daphne defende a Velma lutando de uma maneira muito eficaz e experiente contra o próprio Cavaleiro Negro, de uma forma que demonstra que a Daphne sabe lutar muito bem, cara. Aparentemente ela sabe lutar artes marciais. Essa cena eu achei muito aleatória, mas também muito interessante ao mesmo tempo. Antes de fugir, o grupo Mistério S.A. acaba descobrindo através de um livro que há um ingrediente-chave para poder criar monstros, que se chama radomânio, uma substância que pode ser encontrada na cidade antiga de mineração de prata. E uma coisa que eu não falei anteriormente é que a própria personagem Velma acabou conhecendo um cara que se chama Patrick Weasley. E o Patrick Weasley, ele é dono daquela exposição de museu e daquele museu onde ambos foram visitar. E depois de tudo isso que acontece na própria mansão do Jeremiah, ambos ali, o grupo Mistério S.A., juntamente com o Patrick, tem a ideia de ir até esse local lá, que é o próprio museu, para poder eles verem como que tá a situação. E quando eles vão lá juntamente com o Patrick Weasley, eles acabam descobrindo juntamente com o Patrick que todas as estátuas foram completamente roubadas, incluindo aquela estátua lá, que era do próprio dinossauro. Juntamente com isso, o Mistério S.A., o grupo, é completamente difamado pelaquela jornalista que se chama Heather Jasper, que novamente fica implicando com o Fred, com a Daphne, com a Velma e com o Scooby, também com o Salsicha, criticando o ato deles e atrapalhando completamente a imagem deles como grupo ali de pessoas que resolvem mistérios, fazendo o Fred principalmente ficar completamente bolado, porque pela segunda vez ela tirou a fala dele de contexto. E o próprio Scooby-Doo e Salsicha, por estarem sozinhos, vamos dizer assim, né, e separados da outra parte do grupo, eles decidem ir para um local que se chama Fantasma Falso, onde ali é um bar onde está todas as pessoas que foram pegas pelo próprio grupo Mistério S.A., né? Criminosos que foram completamente e literalmente desmascarados pelo grupo Mistério S.A. e criminosos esses que odeiam o grupo Mistério S.A. Eles decidem colocar, né, o próprio Salsicha e Scooby decidem colocar uma fantasia para poder entrarem ali e não serem percebidos, né, como Salsicha e Scooby. Mas ali, o próprio Salsicha acaba indo para poder conversar com um cara que se chama Jeremiah Wickles. Lembrando que o Jeremiah é aquele mesmo velho que é o dono daquela mansão que o grupo Mistério S.A. acabou invadindo e acabaram caindo naquela armadilha por conta disso. Ali, ambos acabam conversando, mas depois que o próprio Salsicha se separa do Scooby dentro daquele mesmo bar, o Salsicha pede para o Scooby se controlar e não agir de uma forma que possa acabar detonando o seu disfarce. Mas o Scooby é o Scooby, né? Então ele acaba dançando com uma mulher ali, acaba se alterando um pouco e acaba fazendo com que a sua própria fantasia seja desfeita. Isso porque ele acaba fazendo com que a sua própria peruca, né, de Black Power acabe caindo no chão. E isso acaba fazendo com que todos ali acabem correndo atrás do Scooby e do Salsicha. Isso porque eles odeiam eles. E o Salsicha acaba escapando juntamente com o Scooby e acabam caindo dentro de um lixo grandioso, cara. De uma caixa, assim, de uma lata grandiosa de lixo. Saindo dali, o próprio Scooby e o Salsicha acabam encontrando o Patrick Weasley, que está aparentemente agredindo um dos membros da sua própria equipe, fazendo o Salsicha e o Scooby ficarem completamente, né, surpresos e ao mesmo tempo espantados, desconfiados do próprio Patrick. Mas ali o Patrick consegue desconversar a situação e fazer com que o Salsicha e o Scooby fiquem mais de boa, né, com a presença do próprio Patrick e com o que ele acabou fazendo ali misteriosamente, vamos dizer assim.
Enquanto isso, Fred e Velma vão até as minas para poder tentar procurar o Jeremiah Wickles, onde ali eles acabam encontrando o Jeremiah Wickles juntamente com os caras ali que são meio suspeitos, mas que o próprio Jeremiah acaba dizendo que são pessoas que estão ali para poderem fazer uma negociação e transformar a localidade ali dele em um parque de diversões, onde o próprio Fred e a Velma não compram muito essa ideia, juntamente com a própria Daphne, mas ao mesmo tempo, quando eles perguntam para o Jeremiah sobre o Jacob e sobre ele ter sido preso juntamente com o Jacob, o Jeremiah acaba dizendo que odiava o Jacob. Isso exatamente porque o Jacob costumava roubar as suas batatinhas, costumava roubar a sua própria comida quando ambos estavam na mesma cela. Então, pelo fato deles se odiarem, o próprio Jeremiah diz que, cara, não tem nenhum envolvimento com os próprios planos do Jacob. Então, depois disso, o próprio Fred, a Velma e a Daphne acabam encontrando um local que se chama Monster Hive, que é um esconderijo grandioso, onde ali vários monstros acabam criando vidas reais. Salsicha e Scooby acabam brincando em uma máquina de painel que acaba acidentalmente, vamos dizer assim, dando vida para várias fantasias, na verdade, porque monstros não existem, então eles dão vida a fantasias de monstros, transformando essas fantasias em monstros de verdade. E enquanto isso, o Grupo Mistério S.A. acaba fugindo dali, enquanto o próprio cara que organiza e manda em todos os monstros, que se chama Evil Masked Figure, acaba aterrorizando toda a cidade ali, fazendo todas as pessoas serem vítimas dos próprios monstros e ficarem ali em tutela, né, no caso, sendo literalmente sequestradas por um breve e grande período. Saindo dali, o grupo acaba tendo um plano de conseguir inverter a própria energia do painel de controle. E para fazer isso, eles vão ter que somente alterar a fiação. Mas nessa ocasião, Salsicha e Scooby acabam sendo cercados por dois fantasmas Kullet, que acabam fazendo com que o próprio Grupo Mistério S.A., todos eles, acabem tendo que recuar e, por consequência disso, acabem voltando para as minas infestadas de monstros, cara. Onde ali ambos acabam decidindo reinstalar os painéis de controle, reativando-os, isso para poder eles conseguirem derrotar e destruir todos os monstros que estão ali, né? Monstros e fantasmas também. E por consequência disso também conseguirem destruir e derrotar o próprio Evil Masked Figure. A Velma acaba tropeçando e acaba caindo num local que aparentemente é um santuário do próprio Jacob, construído pelo próprio Patrick Weasley, o cara que ela está completamente apaixonada. Mas ali, ao ver toda aquela situação, toda a gravação e informação envolvendo o próprio Jacob, por ela saber que foi o próprio Patrick que construiu tudo aquilo dali, ela acaba desconfiando que o Patrick é o real vilão e o mandante de tudo que está acontecendo e toda aquela catástrofe que está acontecendo ali. Mas o personagem acaba demonstrando que ele não é o vilão, isso porque naquele momento em que eles estão conversando e a Velma acaba caindo dali, ele acaba salvando ela, impedindo ela de cair de um local completamente alto. E assim que ele salva ela, ele acaba sendo pego, né, sequestrado por um dinossauro fantasma, que é aquele mesmo que apareceu no início do filme lá no museu. E com isso, o próprio grupo acaba se reunindo na Colmeia dos Monstros, onde o Grupo Mistério S.A. acaba confrontando a figura mascarada do mal. Mas de repente o monstro Alcatrão acaba emergindo do nada e acaba sequestrando cada membro do Grupo Mistério S.A. E por consequência disso, o próprio Scooby e o Salsicha acabam usando um extintor que acaba congelando esse monstro que se chama Monstro Alcatrão e acaba fazendo que, por consequência disso, faz com que o próprio Fred, a Velma e a Daphne acabem sendo liberados ali, né? Libertos daquele sequestro ali que acabou acontecendo envolvendo esse monstro. E com a ajuda do Scooby e do Salsicha, eles ali acabam conseguindo reativar os painéis de controle, fazendo com que os próprios monstros acabem se transformando em fantasias novamente, voltem completamente ao normal. E depois dali eles acabam conseguindo capturar o próprio mascarado, que é o próprio Evil Masked Figure. Nesse momento a gente vai saber quem está por trás da máscara, se é o próprio Jeremiah, se é o Patrick, e ali a gente descobre que quem está por trás da máscara é a própria personagem Hatter, aquela jornalista que estava sempre implicando com o Fred e sua turma, fazendo ter um motivo mais plausível, né, mas não certo, do porquê ela esteve esse tempo todo implicando com o Grupo Mistério S.A. Mas a Velma acaba mostrando ali que além da própria Hatter, quem está por trás da máscara da Hatter é o próprio Jacob, isso porque a Hatter também era uma fantasia. A Hatter não era uma mulher normal.
Era uma fantasia de uma mulher que estava sendo usada pelo próprio Jacob para poder despistar todo o grupo Mistério S.A. Então, quem esse tempo todo estava por trás da situação ali era o próprio Jacob. E esse tempo todo o Jacob estava tendo a ajuda do seu próprio cinegrafista, que é aquele cara que ficava gravando a jornalista Hathaway, que na verdade era o Jacob, trollando até o próprio jornalista Câmara, porque o Câmara não sabia que esse tempo todo a Hathaway não era uma mulher e era sim um homem, que era o próprio Jacob disfarçado dela. E o Jacob, esse tempo todo, estava vivo porque ele sobreviveu à queda do muro. Isso porque o Jacob era uma pessoa que estava sendo dada como morta há muito tempo, então não teria como ele estar por trás dessa missão. Mas ele estava vivo esse tempo todo e fingindo ser outra pessoa. E o Jacob também foi o culpado dos manuais de instruções que estão naquele livro estarem dentro da mansão do próprio Jeremiah. Isso porque foi o próprio Jacob que plantou esse livro dentro da mansão do próprio Jeremiah, sem o Jeremiah Wickles saber. Com isso, o Jacob e seu próprio câmera Ned acabam sendo presos ali. E o grupo Mistério S.A., Salsicha, Scooby, Daphne, Velma e Fred acabam sendo aplaudidos e venerados pelas pessoas que estão ali na cidade de Cosville. E assim, o filme acaba. E esse foi o vídeo, gente. E esse foi o resumo do resumo sobre o filme Scooby-Doo 2, Monstros à Solta. E repetindo como sempre, se alguma cena desse filme não foi mencionada aqui, é porque, obviamente, esse vídeo é de resumo. Então é claro que eu não vou falar sobre tudo o que acontece, todo o diálogo, todo o acontecimento. Tem uma cena interessante que acontece nesse filme que eu não posso deixar de fora, que eu acabei não falando, que é uma cena em que o próprio Scooby e o Salsicha acabam bebendo alguns experimentos do próprio personagem Jeremiah, fazendo assim o Scooby se transformar em um gênio e ao mesmo tempo no Diabo da Tasmânia, sim, o personagem dos Looney Tunes, e também ao mesmo tempo Salsicha, ao tomar aquele experimento, acabar tendo um corpo de uma mulher e ao mesmo tempo se transformando em um cara super forte. Aquela cena ali é muito interessante e também muito engraçada. Mas eu espero sinceramente que vocês tenham gostado desse resumo. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o like e também de se inscrever no canal, porque isso é muito importante, e também de compartilhar esse vídeo. Mas então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau, fui!